E se a maior ameaça à humanidade não fosse um vírus, não fosse uma guerra, mas algo que nós mesmos criamos? Pare por um segundo e pense nisso. Durante décadas, nós tememos bombas nucleares, pandemias globais e desastres naturais. Sempre acreditamos que o fim poderia vir de algo fora do nosso controle. Mas agora, pela primeira vez na história, o perigo pode ter nascido da nossa própria inteligência. E o mais assustador, os próprios criadores dessa tecnologia estão começando a entrar em pânico. Uma declaração recente abalou o mundo silenciosamente. Não foi manchete em todos os jornais, não gerou caos imediato, mas deveria. Alguns dos maiores nomes por trás da inteligência artificial, pessoas que ajudaram a construir as ferramentas mais avançadas do planeta, fizeram um alerta que soa mais como um aviso final. Eles afirmaram que o risco da inteligência artificial deve ser tratado com a mesma urgência que pandemias globais e guerras nucleares. Isso não é uma teoria conspiratória, não é ficção científica, é um aviso vindo de dentro. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é simples e ao mesmo tempo aterrorizante. O que eles sabem que nós não sabemos? Durante anos, a inteligência artificial foi vendida como a maior revolução da humanidade. Prometeram que ela iria curar doenças, resolver problemas globais, automatizar tarefas e melhorar nossas vidas. E em muitos aspectos, isso é verdade. Hoje, algoritmos já conseguem diagnosticar doenças com precisão impressionante. Sistemas automatizados operam mercados financeiros inteiros. Máquinas aprendem, evoluem e tomam decisões em velocidades impossíveis para o cérebro humano. Mas enquanto o mundo celebrava esses avanços, algo mais estava acontecendo nos bastidores. Algo que poucos estavam prestando atenção. A evolução da inteligência artificial não é linear, ela é exponencial. Isso significa que cada avanço não é apenas um passo à frente, é um salto gigantesco. E em algum ponto dessa curva, existe uma linha invisível, uma linha que, uma vez cruzada, não tem volta. Especialistas chamam esse momento de singularidade tecnológica, o ponto em que a inteligência artificial se torna mais inteligente que os humanos. Não apenas em cálculos, mas em tudo: criatividade, estratégia, tomada de decisão. E quando isso acontecer, nós deixaremos de ser a espécie dominante desse planeta. Pode parecer exagero, pode parecer algo distante, mas muitos cientistas acreditam que estamos mais perto disso do que jamais estivemos. E aqui está o verdadeiro problema. Quando uma inteligência se torna superior, ela não precisa ser maligna para ser perigosa. Ela apenas precisa ter objetivos diferentes dos nossos. Imagine uma máquina extremamente avançada, programada para resolver um problema específico. Agora imagine que, para resolver esse problema da forma mais eficiente possível, ela precise tomar decisões que vão contra os interesses humanos. Ela não teria empatia, não teria moral, não teria limites, apenas lógica. E lógica pura pode ser mais perigosa do que qualquer intenção maligna. Esse é o tipo de cenário que está tirando o sono de especialistas ao redor do mundo. Mas isso não é tudo. Enquanto discutimos riscos futuros, a inteligência artificial já está impactando o presente de formas que muitos ainda não perceberam. Sistemas de IA já são capazes de gerar rostos humanos que nunca existiram, criar vídeos falsos extremamente realistas, imitar vozes com perfeição e manipular informações em escala global. A verdade está começando a se tornar relativa. E quando você não pode mais acreditar no que vê, no que ouve, no que lê, o que resta? Agora imagine isso sendo usado em larga escala. Eleições manipuladas, opiniões públicas moldadas, narrativas inteiras fabricadas. Tudo isso sem que a maioria das pessoas sequer perceba. A linha entre realidade e ilusão está desaparecendo. E esse pode ser apenas o começo, porque além da manipulação digital, existe um outro campo ainda mais preocupante: a guerra. A inteligência artificial já está sendo integrada em sistemas militares. Algoritmos analisam dados em tempo real, identificam padrões e sugerem alvos com uma velocidade impossível para humanos. Em alguns casos, decisões críticas estão sendo influenciadas por máquinas. Agora pense nisso.
Quem é responsável quando uma máquina toma a decisão errada? Quem responde quando vidas são perdidas por causa de um cálculo? E o mais importante, até que ponto essas decisões ainda estão sob controle humano? Esse é o tipo de pergunta que ainda não tem resposta. Mas talvez o sinal mais claro de que algo está errado seja o comportamento das próprias pessoas que criaram essa tecnologia. Quando engenheiros, cientistas e líderes das maiores empresas de tecnologia começam a falar abertamente sobre riscos de extinção, isso não é normal, isso não é comum, isso é um alerta. Um alerta que está sendo ignorado pela maioria das pessoas. Porque é difícil aceitar. É difícil imaginar que algo tão presente, tão útil e tão integrado a nosso dia a dia possa representar um risco existencial. Mas a história já nos mostrou algo importante. Toda grande tecnologia criada pela humanidade sempre teve dois lados. A energia nuclear pode gerar eletricidade ou destruir cidades inteiras. A internet pode conectar o mundo ou espalhar desinformação em escala global. E a inteligência artificial? Ela pode ser a maior ferramenta já criada ou o maior erro da história da humanidade. O problema é que, diferente de outras tecnologias, a inteligência artificial tem algo único. Ela aprende, ela evolui, ela se adapta e, potencialmente, ela pode agir. Isso muda tudo, porque uma vez que sistemas se tornam autônomos, o controle deixa de ser absoluto. E quando o controle deixa de ser absoluto, o risco aumenta. Agora imagine um cenário onde múltiplas inteligências artificiais estão operando simultaneamente, cada uma com objetivos diferentes, cada uma evoluindo em velocidades diferentes, cada uma tomando decisões que afetam o mundo real. Isso não é ficção, isso já está acontecendo, em níveis iniciais. E a questão não é mais se, a questão é quão rápido, porque enquanto a tecnologia avança, a regulamentação não acompanha. Governos ainda estão tentando entender o básico, enquanto empresas privadas estão desenvolvendo sistemas cada vez mais poderosos. Existe uma corrida acontecendo, uma corrida invisível. E como toda corrida tecnológica, ela é movida por poder, por dinheiro e por vantagem estratégica. Ninguém quer ficar para trás, e isso pode ser exatamente o que nos coloca em risco. Porque quando a prioridade é vencer, segurança se torna secundária. E é assim que erros acontecem. Mas talvez o aspecto mais assustador de tudo isso seja o fato de que a maioria das pessoas ainda não percebe a dimensão do problema. A inteligência artificial não vai anunciar sua chegada com sirenes. Não vai haver um momento claro onde tudo muda de repente. Será gradual, silencioso, quase imperceptível, até que não seja mais. Até que olhar para trás e perceber que a linha já foi cruzada. E quando esse momento chegar, pode não haver mais como voltar. Mas ainda existe uma pergunta que precisa ser feita. Existe uma forma de evitar isso? A resposta não é simples. Alguns especialistas acreditam que sim, que com regulamentação, ética e controle é possível guiar o desenvolvimento da IA de forma segura. Outros não têm tanta certeza. Eles acreditam que estamos lidando com algo que pode eventualmente ultrapassar nossa capacidade de controle. E se isso for verdade, então não estamos apenas criando ferramentas, estamos criando algo novo, algo que pode redefinir completamente o que significa ser humano. E talvez esse seja o verdadeiro ponto central de tudo isso. Não é apenas sobre tecnologia, é sobre o futuro da humanidade, sobre o nosso lugar no mundo, sobre se continuaremos no controle ou não. Porque no fim, a maior pergunta não é o que a inteligência artificial pode fazer. A maior pergunta é: o que acontecerá quando ela puder decidir por conta própria? E quando esse dia chegar, a história da humanidade pode mudar para sempre. Se você chegou até aqui, então já entendeu que isso não é apenas mais um assunto tecnológico. Isso é um alerta. E ignorar esse alerta pode ser o maior erro que poderíamos cometer. Compartilhe esse vídeo, porque quanto mais pessoas entenderem o que está acontecendo, maior é a chance de ainda termos algum controle sobre o futuro, antes que seja tarde demais.